A voz, proferida dos lábios de Amanda Collins, ecoou pela vasta sala de conferências no Centro de Convenções Anhembi, em São Paulo. Todos os olhos pararam, como se presos por um martelo de ferro, assim que ouviram aquelas palavras cortantes. A jovem que falava era uma magnata americana que a Forbes colocava entre as 5 pessoas mais ricas do mundo. Ela estava no púlpito luxuoso, com uma postura arrogante, vestindo um elegante taior branco que refletia as luzes do ambiente. Mas sua primeira frase foi uma declaração que mergulhou toda a sala num silêncio tenso e constrangedor. Momentos depois, o silêncio transformou-se num burburinho agitado. Muitos empresários brasileiros se entreolharam, chocados, enquanto fotógrafos internacionais disparavam seus obturadores incessantemente, registrando o instante em que a breve frase de uma mulher abalava a honra de uma nação inteira. Após o fim da conferência daquele dia, a notícia das palavras de Amanda virou manchete nos jornais brasileiros e internacionais. Magnata americana menospreza o Brasil, diziam as letras garrafais espalhadas pelas mídias sociais. Milhões de brasileiros expressaram sua indignação, alguns escrevendo comentários agressivos, outros postando imagens da bandeira brasileira com frases defendendo a dignidade de sua pátria. A cidade inteira parecia incendiar-se em fúria, e até mesmo entre os participantes da conferência, o assunto não cessava. Naquela noite, Amanda recusou o luxuoso jantar preparado pelos organizadores. Ela escolheu caminhar sozinha pelo centro de São Paulo, cheio de luzes e o barulho da multidão. Vestia apenas uma camisa branca, jeans e um blazer leve. Normalmente, sua vida era cercada por salas de reuniões suntuosas e limusines lustrosas, mas desta vez, ela queria sentir a cidade com os próprios pés. Amanda caminhou pela Avenida Paulista, cheia de turistas e lojas iluminadas. Mas quanto mais se afastava da área central, mais a música e a animação diminuíam, dando lugar a vielas estreitas e escuras, com luzes de rua piscando fracamente. Ela parou por um momento, olhando para a luz bruxuleante, e se virou ao ouvir passos se aproximando. De repente, 4 homens, com um forte cheiro de álcool, surgiram das sombras. Seus olhos estavam cheios de agressividade. Eles a cercaram como lobos que encontram uma presa. Um deles falou em um inglês truncado. "Ei, gata, por que andando sozinha?" Risadas sarcásticas ecoaram. Amanda recuou um pouco, apertando sua bolsa Hermès. Seu coração batia forte como nunca. Um dos homens estendeu a mão em direção à sua bolsa. O olhar dele era frio, como se estivesse prestes a roubar algo precioso no instante seguinte. Mas antes que tudo piorasse, uma voz grave e firme soou do final do beco. "Deixem-na ir." Apenas isso bastou para que o grupo de homens bêbados congelasse, virando-se abruptamente na direção do som. Das sombras, surgiu a figura de um homem alto, de pele bronzeada, com olhos penetrantes. Uma camiseta escura e calças estilo militar desbotadas faziam-no parecer simples, mas cheio de energia. Seus passos eram pesados e firmes, o som de suas botas ecoando no concreto a cada movimento. O jovem era Tiago, um oficial das Forças Especiais do Brasil, cuja vida era dedicada ao treinamento e à proteção das pessoas. O primeiro homem bêbado avançou contra ele com toda a força que tinha, mas Tiago apenas desviou levemente e usou o braço para empurrá-lo, fazendo o agressor cambalear como um saco de arroz arremessado. O segundo, antes que pudesse reagir, curvou-se para receber um soco direto no estômago. O som de ar sendo expelido acompanhou seu corpo caindo, ofegante, no chão. Os outros 2 se entreolharam, praguejaram e fugiram, desaparecendo na escuridão. Amanda ficou parada, o coração acelerado, as mãos tremendo. Ela não sabia o que fazer em seguida. Olhou, atônita, para o estranho que acabara de salvar sua vida. Ele se virou para ela. Seus olhos estavam calmos, sem qualquer vestígio de ostentação ou expectativa por agradecimentos. Havia apenas uma voz breve, mas firme. "Você está segura. Volte. É perigoso aqui." Ele se virou e se afastou rapidamente. A figura alta desapareceu lentamente nas vielas onde havia apenas luzes fracas, deixando Amanda confusa no meio do silêncio. Ela queria chamá-lo, perguntar seu nome, mas sua voz ficou presa na garganta. Parecia que o tempo de apenas alguns segundos havia sido roubado.
Amanda apressou-se para fora do beco, chamou um táxi e voltou para seu luxuoso hotel à beira do Rio Pinheiros. Mas durante todo o caminho, a imagem do rosto calmo e dos olhos decididos daquele jovem continuava a girar em sua mente como uma impressão que não podia ser apagada. Ela se sentou na janela de seu quarto de cobertura, observando o Rio Pinheiros que refletia as luzes cintilantes da cidade, enquanto bebia vinho tinto. Mas o amargor não era do vinho, e sim da sensação de confusão em seu coração. Esta era a primeira vez que Amanda se sentia verdadeiramente vulnerável. Sua vida, que sempre fora cheia de controle, de jogadas no tabuleiro dos negócios globais, estava sendo abalada por uma pequena situação em um beco escuro de São Paulo. Mas o que a abalava mais do que o medo era a atitude do homem brasileiro que a salvara, sem ostentação, sem exigências. Apenas ajudou e foi embora, como se fosse um dever comum. Uma pergunta começou a se formar em sua mente. Quem era ele? Por que tinha tanta força e confiança? E por que sua simplicidade abalava a convicção que ela tivera por toda a vida? Naquela noite em São Paulo, Amanda sentiu que aquela noite não mudara apenas seus sentimentos momentâneos, mas acendera uma faísca que a levaria a uma nova jornada. Uma jornada que mudaria para sempre o significado da frase: "O Brasil é assustador". Na manhã seguinte, a luz do sol de São Paulo invadiu as cortinas de seu quarto de hotel à beira do rio. Amanda Collins acordou com uma sensação estranha. O coração ainda tremia com os acontecimentos da noite anterior. A imagem do jovem que saíra da escuridão com um olhar frio e uma postura firme ainda estava gravada em sua memória. Ela não sabia quem ele era, mas a curiosidade era mais clara do que o medo que enfrentara. Amanda escolheu sair do hotel sem avisar ninguém. Ela colocou um boné, óculos escuros e uma camisa branca simples, caminhando pelas ruas estreitas que levavam a feiras livres e bairros movimentados. Queria experimentar São Paulo da maneira que os locais viviam, e não apenas o brilho luxuoso dos hotéis 5 estrelas ou das reuniões de negócios. O som das espátulas batendo nas panelas ecoava das barracas de comida de rua. O cheiro de dendê e pimenta pairava no ar. Amanda diminuiu o passo, olhando ao redor, e de repente seus olhos se fixaram em um homem sentado em uma padaria antiga e simples na beira da estrada. As mesas e cadeiras de madeira estavam polidas, apesar das rachaduras do tempo. Ele estava sentado, lendo um livro de capa azul, com o rosto sereno. A luz da manhã refletia em seu cabelo curto e bem arrumado. Amanda parou do outro lado da rua. Seu coração acelerou sem razão. A imagem era inconfundível. Era o mesmo homem que a salvara na noite anterior. Era Tiago. Ela atravessou a rua inconscientemente, como se atraída por uma força. Puxou a cadeira à sua frente suavemente e se sentou. O som da cadeira arrastando no chão fez Tiago levantar a cabeça. Seus olhos mostraram surpresa por um breve momento antes de se transformarem em um sorriso leve e calmo. "Aposto que você ainda não encontrou o caminho de volta para o hotel, não é?" Ele perguntou em um português claro e articulado, fazendo Amanda rir baixinho. Toda a atenção em seu coração se dissipou instantaneamente. Ele não perguntou seu nome, nem por que ela estava sentada ali. Apenas se virou e pediu ao garçom para colocar um café preto quente à frente de Amanda. O cheiro de café torrado pairou. Amanda pegou a xícara e tomou um gole. O sabor era muito amargo, mais do que o cappuccino que ela estava acostumada em Nova York, mas havia um charme no amargor que a fazia não querer largar a xícara. Tiago contou sua vida de forma simples. Ele falou sobre seus anos de serviço na fronteira no Pantanal, as noites frias em que sua respiração virava vapor branco, o som de tiros vindo da floresta que faziam o coração bater forte. Mas o que mais o marcava eram as imagens dos moradores tendo que fugir de desastres naturais, atravessando águas turbulentas para construir pontes de corda para que as crianças pudessem ir à escola ou tirando bebês de casas inundadas. Amanda ouvia em silêncio, seus olhos fixos nos lábios que falavam com firmeza, mas sem ostentação. Sua história não era uma vanglória de bravura, mas a verdade nua de uma vida cheia de dever e sacrifício. Cada palavra dele era como um martelo que batia lentamente na armadura de arrogância que envolvia Amanda há tanto tempo.
Quando a padaria começou a encher de pessoas que paravam para tomar café antes de começar o dia de trabalho, Amanda percebeu que nem sabia o nome completo dele. Ela perguntou baixinho. Ele apenas respondeu: "Meu nome é Tiago." Sem título, sem cargo, sem adjetivos. Apenas um nome simples, mas que soava mais poderoso do que qualquer cargo de CEO que ela ouvira em toda a sua vida. Amanda voltou ao hotel naquela manhã com uma sensação desconhecida. Sua mente girava em torno do sorriso calmo, dos olhos profundos e das histórias que ele contara. O mundo dela costumava girar em torno de números, lucros e contratos de bilhões de dólares. Mas desta vez, girava em torno de pequenas histórias sobre pessoas, calor humano e sacrifício. Naquela noite, enquanto São Paulo continuava acordada, Amanda estava sentada na janela, observando as luzes da rua e o som dos barcos passando pelo Rio Pinheiros. Seus pensamentos não eram sobre números ou e-mails de investidores, mas sobre o rosto de um jovem que, sem muitas palavras, podia abalar seu coração. Ela não sabia, mas aquele café era a abertura de uma nova porta para uma jornada que nunca pensou que encontraria. Uma porta que a tirava do mundo da arrogância e do lucro e a levava a um mundo cheio de significado da palavra humano. E este era apenas o começo de toda a história. Poucos dias depois, Amanda recebeu uma mensagem breve de Tiago. A mensagem não tinha longas explicações, apenas coordenadas e um horário de encontro. Ela a leu várias vezes. A hesitação ainda pairava em sua mente, mas uma atração a fez decidir ir ao encontro, como se estivesse sendo guiada. Ao chegar ao local, um jipe verde escuro, estilo militar, estava estacionado. Tiago vestia uma camisa de manga comprida e calças cargo simples, com um boné escondendo seus olhos penetrantes. Amanda entrou no carro sem perguntar muito. O carro saiu lentamente de São Paulo, deixando para trás o caos da cidade grande. A estrada se estendia, levando a campos e montanhas que começavam a aparecer no horizonte. O vento passava pela janela, o cheiro de grama e terra úmida após a chuva a fazia sentir como se estivesse abrindo uma porta para um novo mundo. Várias horas se passaram e finalmente chegaram a um pequeno acampamento militar no meio de um vale na região da Serra da Mantiqueira. Edifícios de madeira e cimento antigos alinhavam-se entre árvores grandes. O canto dos pássaros se misturava aos gritos dos jovens soldados que treinavam no pátio. Todos os olhares dirigidos a Amanda estavam cheios de simpatia e respeito por Tiago. Amanda foi convidada a se sentar à mesa para um almoço simples: arroz quente, feijoada, frango ensopado e peixe frito crocante. Ela estava acostumada a mesas cheias de vinhos caros e talheres de prata brilhante, mas a atmosfera ali era acolhedora, como se estivesse em família. Ela segurava os hashes de bambu com dificuldade, mas o sabor da comida acalmava seu coração. Não era luxo, mas a sinceridade em cada mordida. Após a refeição, Tiago a levou para observar o treinamento dos jovens soldados. Eles praticavam capoeira e jiu-jitsu. Os movimentos eram fortes e os gritos ecoavam por todo o pátio. Amanda observava a cena com entusiasmo. A imagem de Tiago na noite anterior, salvando-a no beco escuro, ainda estava vívida, e hoje ela o via em outro papel, um líder cheio de energia e compaixão. Ele caminhava pela fila, corrigindo a postura de seus subordinados com um sorriso e encorajamento constantes. Ao cair da tarde, Tiago a convidou para ir à beira de um pequeno rio que passava nos fundos do acampamento. A luz do sol poente brilhava na superfície da água. O som do rio era claro na calma do vale. Os dois ficaram lado a lado, em silêncio por um longo tempo, até que Tiago finalmente falou: "O Brasil não é perfeito, Amanda, mas não há lugar no mundo que seja perfeito. O verdadeiro significado está em como escolhemos viver na terra em que estamos." Amanda se virou para ele. Ela já tinha ouvido muitos slogans publicitários, mas esta frase não era um discurso de relações públicas. Era uma verdade genuína que vinha do coração de alguém que vivia ali de verdade. Tocou sua alma de uma forma que os números de relatórios econômicos jamais poderiam fazer. Ela permaneceu em silêncio, sentindo que algo dentro dela estava sendo abalado. A armadura rígida da arrogância começava a rachar, pouco a pouco. A imagem do sorriso dos jovens soldados praticando capoeira,
as risadas na mesa de jantar simples e as palavras francas de Tiago se uniam numa força que fazia Amanda ver o Brasil por um ângulo que nunca imaginara. Naquela noite, ao voltar para o pequeno alojamento perto do acampamento, Amanda olhou para o céu cheio de estrelas. Pensou em tudo que experimentara durante o dia. A ternura das pessoas, a força dos soldados e a breve frase que se imprimira em seu coração. O significado está na forma como vivemos. Foi a primeira noite em que ela largou o telefone, não checou e-mails do Conselho de Administração e se permitiu olhar para as estrelas em paz. Amanda não sabia que o passo que dera ao entrar naquele acampamento militar no Vale não era apenas uma viagem para ver a vida brasileira, mas uma jornada para dentro de seu próprio coração em busca do verdadeiro significado da vida. Na manhã seguinte, Amanda ainda estava imersa em pensamentos que não conseguia afastar. Mas antes que pudesse encontrar uma resposta, Tiago a convidou para acompanhá-lo a um pequeno vilarejo no vale. Ele disse apenas: "Choveu forte esta noite. Houve uma inundação repentina. O vilarejo perto do riacho foi danificado. Precisamos ir ajudar." A frase parecia simples, mas o olhar de Tiago fez Amanda perceber que não era um assunto trivial. O jipe antigo seguiu por uma estrada de terra sinuosa, passando por florestas e campos verdes que acabavam de ser lavados pela chuva. Amanda observava as imagens ao redor com sentimentos misturados. Ao chegarem ao destino, o que viu a fez prender a respiração. Várias casas de madeira estavam inclinadas pela força da água. O caminho principal estava coberto de lama. Crianças pequenas e idosos estavam amontoados perto do santuário, com lágrimas e medo refletidos nos olhos de todos. Tiago não perdeu tempo. Saiu do carro e começou a dar ordens, com voz alta, mas firme. Os jovens soldados que o acompanhavam se espalharam rapidamente. Alguns ajudavam a carregar sacos de areia para conter a água. Outros entravam na lama para tirar os detritos que bloqueavam o curso do riacho. Amanda ficou observando a cena, como se fosse um filme, mas desta vez era a realidade nua e crua diante dela. O choro de um menino ecoou quando sua mãe ficou presa do outro lado do riacho, cuja água corria furiosa. O coração de Amanda disparou. Ela olhou para Tiago. Ele não hesitou por um segundo. Amarrou uma corda na cintura e entrou na correnteza fria. Seu corpo se curvava para frente para resistir à força da água. A cada passo, Amanda apertava as mãos, o coração batendo descompassado. Sentiu como se o tempo tivesse parado. A multidão assistia com a respiração suspensa, mas finalmente, Tiago alcançou o outro lado. Ele amparou a mulher e a conduziu de volta pela corda. Gritos de alegria explodiram, assim que os pés de ambos tocaram o solo seguro. O menino correu e abraçou a mãe com força, lágrimas rolando pelo rosto. Amanda olhou para a cena e sentiu algo em seu coração ser tocado com intensidade. Após a situação se acalmar, os moradores trouxeram panelas de caldo de feijão quente para servir a todos. Amanda sentou-se em um tapete velho ao lado de uma senhora idosa. Ela pegou a tigela de caldo e o tomou. O cheiro do feijão se misturava ao cheiro de temperos, fazendo-a lacrimejar sem que percebesse. A senhora idosa pegou sua mão suavemente e falou em português lento: "Obrigada, minha filha, por não ter tido medo do trabalho e vir nos ajudar. Tiago é um bom moço." Tiago traduziu para ela, mas apenas pela expressão e pelo toque gentil. Amanda entendeu o significado sem precisar de explicações. Ela olhou para Tiago novamente. Desta vez, não era apenas um olhar de admiração, mas uma consciência de algo que nunca sentira antes. Em sua vida, estava acostumada a doar grandes somas de dinheiro por meio de transferências bancárias, assinando cheques para construir uma boa imagem. Mas ali, naquele vilarejo remoto, ela viu o valor real de ajudar com as próprias mãos. Viu as lágrimas do reencontro de mãe e filho e os pequenos sorrisos cheios de esperança. Naquela noite, enquanto o sol se punha por trás da montanha, Amanda estava sentada na traseira do jipe, observando as luzes das casas que se acendiam uma a uma na escuridão. O riso dos moradores se misturava ao som das cigarras. Ela se virou e disse baixinho para Tiago: "Naquela noite, eu disse que o Brasil era assustador, mas hoje estou começando a perceber que o que é realmente assustador
é o coração que se fecha para a verdade. Tiago apenas se virou, deu um pequeno sorriso e não disse nada. Mas aquele sorriso era mais brilhante do que qualquer luz no vale naquela noite. E no coração de Amanda Collins, uma grande mudança havia começado. Ela não poderia mais voltar a ser a mesma pessoa. Naquela noite, depois de voltar do vilarejo atingido, Amanda Collins sentou-se em silêncio em seu quarto de hotel à beira do rio Pinheiros. As luzes dos arranha-céus refletiam na água, mas seu coração estava pesado. O telefone sobre a mesa vibrou sem parar. Quando ela atendeu, ouviu a voz de sua assistente da América, falando com urgência. Amanda, recebemos a notícia de que nosso parceiro de negócios nos Estados Unidos decidiu se retirar do contrato que seria assinado em Singapura. Eles estão inseguros por causa das suas palavras em São Paulo durante a conferência. Amanda sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Ela tentou ligar de volta para explicar, mas toda vez recebia a mesma resposta curta. Precisamos reavaliar. Aquela palavra reavaliar era a porta se fechando em seu rosto. O valor de centenas de milhões de dólares em contratos estava desaparecendo diante de seus olhos. A reputação que ela construíra por mais de uma década estava sendo destruída por uma única frase que ela proferira. Ela desabou na cadeira. Seu coração batia forte e suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Esta era a primeira vez que Amanda se sentia fraca demais para controlar tudo. Nesse momento, seu telefone acendeu novamente. Uma mensagem curta de um número desconhecido, mas familiar. Se precisar de ajuda, estou perto do hotel. A mensagem era breve, mas ela soube imediatamente que era Tiago. Menos de 15 minutos depois, Amanda desceu ao saguão e viu Tiago esperando. Ele estava o mesmo. Camiseta simples, olhos calmos. Mas quando ela lhe contou o que havia acontecido, sua voz tremia como nunca. Tiago ouviu em silêncio antes de perguntar: você prefere esperar que tudo desmorone sozinho ou prefere tentar fazer algo, pelo menos uma vez? Amanda olhou para ele, confusa, mas finalmente acenou com a cabeça. Ela não tinha mais nada a perder. Tiago a levou para um passeio de carro pelos bairros antigos de São Paulo. As luzes fracas da rua passavam pela janela como sombras do passado. Eles pararam em uma lanchonete simples, que ainda estava aberta de madrugada. Ao entrar, Amanda viu um grupo de cerca de 10 homens e mulheres sentados ao redor de uma mesa de madeira antiga. Documentos e notebooks estavam espalhados sobre a mesa. Tiago a apresentou com uma frase curta: estes são meus amigos, pequenos empresários de São Paulo. Eles querem ajudar você. Amanda ficou surpresa. Ela estava acostumada a negociar negócios em mesas luxuosas, cobertas com linho caro, com champanhe gelado em taças de cristal. Mas ali era uma lanchonete de beira de estrada, com uma mesa de madeira manchada de molho de pimenta e farinha. Mas o que ela viu foram os olhos brilhantes daquele grupo, cheios de energia e determinação. Um deles abriu o notebook, mostrando dados estatísticos sobre a economia e as oportunidades do mercado brasileiro. Outro apontou para o crescimento das startups locais. Juntos, eles ajudaram a elaborar um novo documento para enviar aos parceiros de Amanda nos Estados Unidos, como prova de que o Brasil não era assustador, como ela havia dito, mas cheio de potencial e oportunidades. Amanda ouviu com o coração abalado. Ela não pôde deixar de perguntar: por que vocês querem me ajudar? Fui eu quem menosprezou o país de vocês. A dona de um pequeno negócio sorriu e disse baixinho: aqui no Brasil, se vemos alguém cair, ajudamos a levantar primeiro e só depois perguntamos por que caiu. Aquela frase foi como um martelo que atingiu a armadura rígida no coração de Amanda mais uma vez. Lágrimas vieram sem que ela percebesse. Ela nunca tinha encontrado alguém que estivesse disposto a ajudar, mesmo tendo sido menosprezada por ela. Durante toda a noite, eles trabalharam juntos. Amanda escreveu um novo e-mail com um tom que nunca usara antes: sincero, humilde e cheio de remorso. Ela explicou que no passado havia julgado com os olhos de uma pessoa de fora, mas que hoje via o Brasil a partir do coração de seu povo. Naquela manhã, Amanda enviou o e-mail para seus parceiros nos Estados Unidos, anexando o relatório que seus novos amigos haviam ajudado a elaborar. E poucas horas depois, ela recebeu a resposta: o contrato não será cancelado, mas queremos ouvir mais sobre sua experiência no Brasil.
Amanda soltou o telefone. Lágrimas escorreram. Ela levantou os olhos para Tiago e o grupo de empreendedores que ainda sorriam um para o outro ao redor da mesa de madeira antiga. Seu coração estava mais abalado do que com qualquer fechamento de negócio de bilhões de dólares em sua vida. Naquela noite, em vez de um jantar luxuoso para agradecer, ela foi convidada a comer pastel e caldo de cana em uma pequena viela. Todos riam alto, conversando alegremente. E foi a primeira vez que Amanda sentiu que não era apenas uma CEO ou uma magnata estrangeira, mas uma amiga que ria junto à mesa de madeira antiga em São Paulo. E naquela noite, ela entendeu profundamente que a força do Brasil não estava nos números, mas no coração de seu povo. A luz do sol da tarde incidia sobre a madeira antiga. O som do vento batendo no telhado de zinco soava como um aviso de que uma grande tempestade estava por vir. O coração de todos na casa estava cheio de ansiedade, como raios cintilando no céu. Naquele momento, tudo ao redor parecia parar, restando apenas o som dos corações batendo forte, no mesmo ritmo dos membros da família. As palavras que foram reveladas foram como um raio, em pleno dia. Não era apenas uma verdade comum, mas uma verdade que ameaçava destruir a vida e o relacionamento construídos há tanto tempo. O pai, que sempre fora considerado o pilar, revelou-se alguém que escondia um segredo sombrio. A confiança, que era como um fio de ouro, se partiu irremediavelmente. Todos os olhares se voltaram para ele, como se perguntassem em silêncio: isso é mesmo verdade? A mãe, sentada num canto da sala, tinha os olhos cheios de lágrimas e dor. Ela tentava se controlar, mas os lábios trêmulos e as mãos cerradas mostravam claramente que estava lutando contra uma dor quase insuportável. Os filhos, sentados em silêncio, se entreolhavam, mas seus olhos estavam cheios de perguntas sem resposta. Tudo parecia desmoronar sobre eles ao mesmo tempo. O silêncio na sala era mais assustador do que qualquer trovão. Ninguém ousava falar. Todos pareciam amarrados por correntes invisíveis. Medo, raiva e decepção se misturavam, tornando a atmosfera tão pesada que mal se podia respirar. E de repente, a voz do filho mais velho, que se conteve por muito tempo, explodiu. Ele se levantou, abruptamente. Sua voz tremia, mas estava cheia de fúria. Por que você fez isso, pai? Você sabe o quanto perdemos a confiança em você? Aquela frase foi como um martelo pesado que atingiu o centro do coração de todos. A verdade que ninguém queria admitir foi dita sem rodeios. O pai virou o rosto, como se não quisesse encarar o que havia acontecido. Mas fugir era inútil, pois todos os olhares permaneciam fixos nele, como se quisessem perfurar seu coração. Enquanto a raiva fervia como um vulcão, o soluço baixo da mãe serviu como um freio, fazendo todos pararem. Ela falou em meio às lágrimas. A verdade, por mais dolorosa que seja, ainda é melhor do que sermos enganados na escuridão. Precisamos enfrentá-la, não fugir dela. Aquela frase fez a atmosfera cheia de raiva começar a ceder, transformando-se em um silêncio misturado com reflexão. A filha mais nova, que ouvia em silêncio, finalmente falou com a voz trêmula. Ela perguntou ao pai: o que nos resta para acreditar? Essa pergunta não era apenas comum, mas como uma espada que cortava profundamente o coração do pai. Cada sílaba estava cheia de desespero e dor. Aquele momento era como um teste para a família. Amor, laços e confiança estavam sendo duramente desafiados. Todos tinham que escolher se iriam lutar juntos ou permitir que o segredo e a traição destruíssem tudo o que construíram ao longo de uma vida. O silêncio prolongado estava prestes a ser quebrado, e o que viria a seguir seria a decisão mais importante daquela família. O som de respirações pesadas ecoava na atmosfera sufocante dentro da casa. A verdade revelada fez com que todos se sentissem despedaçados, mas, ao mesmo tempo, era como um novo começo que ninguém havia previsto. O pai, que estava sentado em silêncio, finalmente levantou a mão para enxugar as lágrimas que não conseguia mais conter. Seus olhos, antes duros, se suavizaram visivelmente, como uma montanha desmoronando diante de sua esposa e filhos. Ele falou com uma voz fraca, mas que abalou a todos. A culpa é minha. Errei desde o começo. Perdoem-me por causar tanta dor a todos. Essa confissão não era apenas uma frase comum, mas a aceitação da derrota
de alguém que antes estava no topo. O silêncio cobriu a sala, mas desta vez não era um silêncio cheio de raiva, mas um silêncio onde todos estavam lutando com seus próprios corações. A mãe, que estava de cabeça baixa por muito tempo, levantou o rosto, as lágrimas escorrendo. Ela não falou muito, apenas disse: "Se vamos recomeçar, não fale apenas palavras de promessa, mas haja de verdade." Essa frase era como uma pequena luz que entrava na sala escura. O filho, que permaneceu com os punhos cerrados, lentamente os relaxou. A raiva, que antes era intensa, começou a se transformar em um vislumbre de esperança. Ele se virou para o pai com um olhar que, embora ainda não tivesse apagado a decepção, tinha um pequeno espaço para uma nova oportunidade. A filha mais nova, ainda com lágrimas nos olhos, caminhou até a mãe e segurou firmemente sua mão. Antes de levantar o rosto para o pai, ela disse baixinho, mas claramente: "Se ainda somos uma família de verdade, temos que superar isso." Aquela frase era como uma ponte lançada sobre o profundo abismo da separação. A atmosfera começou a mudar, passando do desespero para a incerteza, e da incerteza lentamente para uma força indescritível. O pai juntou as mãos em prece, em lágrimas, a voz embargada: "Peço que todos me perdoem, mesmo sabendo que não será fácil e pode levar tempo." Mas apenas o fato de vê-lo descer de sua arrogância fez com que os corações partidos começassem a se unir pouco a pouco. A mãe respirou fundo e acenou com a cabeça. Embora a dor ainda estivesse em seu coração, o ato de perdoar era como um remédio que curava a ferida. Ela se virou para os filhos e disse: "Não esqueceremos o que aconteceu, mas não permitiremos que destrua nossa família novamente." Essa declaração foi como um novo começo que todos esperavam. Naquela noite, a família que parecia desfeita voltou a sentar-se à mesma mesa. Não porque tudo tivesse voltado ao normal, mas porque todos escolheram construir um novo caminho juntos. As lágrimas ainda existiam, mas desta vez não eram apenas lágrimas de dor, mas lágrimas de libertação. Esta história serve como uma clara lição. Um segredo pode destruir uma família, mas a verdade e o perdão são o que pode curar um coração partido. O mundo exterior pode estar cheio de traição e dor, mas no final, a família ainda é o porto mais seguro, se nos apegarmos ao amor, à sinceridade e ao perdão. Para quem está enfrentando problemas familiares, esta história pode ser um lembrete para não permitir que o segredo e a raiva destruam tudo o que construímos. Às vezes, perdoar não é esquecer, mas libertar-se das amarras da dor para seguir em frente em direção a um futuro mais brilhante. E se você acha que esta lição tem valor, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar para dividir suas reflexões. Nossa família pode não ser perfeita, mas caminhar juntos com um coração forte e sincero é suficiente para dar mais significado à vida do que nunca. Aquela noite ainda estava envolta em sentimentos difíceis de descrever, depois que toda a verdade foi revelada, como um raio que atingiu o coração de todos. Mas, em vez de queimar até as cinzas, transformou-se em luz que guiava para um novo começo. O pai ficou sentado em silêncio na cadeira de madeira antiga. Seus olhos estavam cheios de um arrependimento que não podia mais esconder. Ele sabia que poucas palavras de desculpa não apagariam os erros acumulados ao longo de anos, mas estava pronto para usar o resto de sua vida para provar que a família ainda era o mais importante para ele. A mãe, antes ferida e carregando uma dor de longa data, lentamente soltou as paredes em seu coração. Embora ainda houvesse cicatrizes, ela escolheu olhar para frente em vez de se afogar no passado. Ela estendeu a mão para segurar a mão dos filhos, dizendo: "A dor pode nos fazer cair, mas o amor nos fará levantar novamente." Essa frase simples, mas poderosa, fez a atmosfera pesada se dissipar, como uma brisa suave soprando por um vasto campo ao entardecer. O filho, antes cheio de raiva e decepção, olhou para o pai com hesitação, mas finalmente juntou as mãos em sinal de respeito. Este foi um pequeno sinal de que ele estava disposto a dar outra chance. Embora ainda houvesse desconfiança em seu coração, o relacionamento começava a ser curado, como uma árvore que foi derrubada por uma tempestade, mas cujas raízes ainda estavam profundas na terra, permitindo que novos galhos crescessem. A filha mais nova, que chorou a noite toda, decidiu se inclinar e abraçar o pai. Mesmo que por um breve momento,
aquele abraço estava cheio de um poder imenso. As lágrimas dela não eram apenas de dor, mas lágrimas de perdão e libertação. O pai a abraçou com força, como se não fosse mais deixá-la escapar. A casa, antes silenciosa e cheia de frieza, começou a ter pequenas risadas novamente. Embora ainda não fossem altas, eram o suficiente para. Na manhã seguinte, após a noite da verdade, a família que parecia desfeita voltou a sentar-se junto à mesa de jantar de madeira, marcada pelo tempo. O som suave dos talheres batendo nos pratos era um símbolo de um novo começo. Todos ainda não podiam esquecer a dor do passado, mas a atmosfera na casa não era mais a mesma. Havia um calor que lentamente se infiltrava, substituindo o silêncio opressor que pesava sobre seus corações por anos. O pai observou os filhos em silêncio. Os olhos, antes duros pela arrogância, estavam cheios de ternura. Ele sabia que o caminho para provar a si mesmo ainda era longo, mas naquela manhã ele decidiu começar fazendo algo pequeno que nunca havia feito antes. Ele mesmo preparou o café para a mãe e os filhos. Todos olharam para a cena com surpresa. Os sentimentos que antes estavam quebrados começaram a se curar através de um pequeno, mas sincero ato. A mãe, que carregava o peso do cansaço por tanto tempo, viu a cena e não pôde conter as lágrimas. Ela não disse muito, apenas pegou a xícara de café, tomou um gole e acenou levemente com a cabeça. O olhar que dirigia ao marido agora não estava cheio de desprezo como antes, mas de uma esperança profunda de que talvez tudo pudesse melhorar se todos se esforçassem de verdade. O filho, que estava tão zangado que quase cortou os laços com o pai, sentou-se observando a cena com hesitação. Ele não podia esquecer as feridas em seu coração facilmente, mas ao mesmo tempo sentia a pequena mudança que ocorria diante dele, como uma semente de confiança sendo plantada no solo. Embora ainda não tivesse brotado, havia uma chance de crescimento. A filha mais nova riu baixinho, pela primeira vez após uma noite cheia de lágrimas. Ela disse a todos que talvez a casa estivesse voltando a ser um lar de verdade novamente. A frase curta da jovem serviu como uma onda que abalou o coração de todos. Após o café da manhã, o pai foi até a varanda, olhando para o vasto céu cheio da luz do sol da manhã. Ele respirou fundo e disse a si mesmo: a partir de agora, não desapontarei mais minha família. A voz era baixa, mas cheia do poder da decisão. Quando ele se virou, viu a mãe e os filhos olhando. Eles não aplaudiram ou elogiaram, mas o sorriso e o olhar transformado eram suficientes para fazê-lo saber que ainda tinha a chance de consertar. Esta casa talvez não voltasse a ser exatamente a mesma, mas todos escolheram seguir em frente juntos, como um rio que, mesmo bloqueado por pedras, encontra um caminho para fluir até o mar. Esta história, no 10º passo, não é um final, mas a abertura de uma nova porta. A família que estava rachada aprendeu que o amor, a sinceridade e o perdão são as chaves essenciais para unir os corações novamente. E esta lição não é apenas para uma família, mas um espelho para todos verem que toda casa pode ter uma nova chance, se estiver disposta a encarar a verdade e seguir em frente com um coração que não desiste. Poucas semanas se passaram desde o dia da verdade na casa antiga. Nem tudo correu tão bem quanto sonhavam. O silêncio ainda aparecia em algumas refeições, a hesitação ainda se refletia nos olhos do filho e as lágrimas ainda vinham aos olhos da mãe quando ela se lembrava do passado cheio de feridas. Mas o que mudou claramente foi que ninguém escolheu mais fugir. Todos escolheram enfrentar e seguir em frente juntos. O pai começou a fazer pequenas coisas que nunca havia feito antes. Ele acordava mais cedo, limpava a casa, regava as plantas e ajudava a mãe com pequenas tarefas na cozinha. A imagem do homem que era antes arrogante se transformou em alguém que tentava aprender a cuidar da família com as próprias mãos. Essas coisas podem parecer pequenas, mas para a mãe e os filhos eram sinais de uma mudança tangível. Certa noite, enquanto todos estavam sentados na varanda, a luz da rua invadia. O filho decidiu falar o que estava reprimido em seu coração. Pai, eu ainda não consigo perdoar tudo, mas quero tentar recomeçar, porque não quero que esta casa fique cheia de ódio novamente. Essa frase fez a atmosfera ao redor parar.
Todos ficaram em silêncio, mas o silêncio estava cheio de um significado profundo. A mãe estendeu a mão e segurou firmemente a mão do pai e do filho. Ela disse: "O importante não é se podemos esquecer ou não, mas se podemos escolher construir um novo futuro juntos." Essa frase era como uma ponte que unia a separação novamente. A filha mais nova sorriu em meio às lágrimas. Ela falou com a voz trêmula: "Nossa família pode não ser perfeita, mas se ainda nos temos, ainda é o lar mais caloroso." As palavras inocentes, mas sinceras, da jovem fizeram o pai chorar novamente. Desta vez, não eram lágrimas de dor, mas lágrimas de remorso e esperança. Naquela noite, o céu acima da casa estava cheio de estrelas brilhantes, como um símbolo de que a escuridão em seus corações estava sendo substituída pela luz da esperança. Embora ainda levasse tempo para curar, o novo caminho havia começado. Esta família não era perfeita, mas era uma família que escolheu dar as mãos em meio à imperfeição. E essa, sim, era a verdadeira beleza da palavra família. Quando toda a história chega à sua conclusão, vimos claramente o quanto um segredo e um erro podem destruir uma família. Mas o que é maior do que isso é o poder do amor, da sinceridade e do perdão que podem curar um coração partido. Embora as cicatrizes ainda permaneçam, escolher encarar a verdade e caminhar juntos é o que faz a família ter significado novamente. A lição importante que esta história nos oferece é que ninguém é perfeito. O erro é algo que todo ser humano não pode evitar, mas o que definirá nosso valor é a maneira como nos levantamos depois de cair. A coragem de admitir a culpa, a determinação de corrigir e a compaixão de perdoar uns aos outros são as chaves que nos levarão a um futuro mais brilhante. Na sociedade brasileira, que valoriza a família, manter este laço é a coisa mais importante. A casa pode não ser perfeita, mas se estiver cheia de amor e compreensão, é o suficiente para ser um porto seguro para todos. E é isso que queremos deixar para todos os telespectadores. Se você está enfrentando problemas ou separação em família, nunca se esqueça de que a luz da esperança sempre existe. Basta que tenhamos a coragem de abrir o coração, a coragem de perdoar e a coragem de recomeçar. Se você viu valor na lição desta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar para dividir suas reflexões. Essas histórias não são apenas encorajamento, mas também a força que nos conecta. Porque, afinal, não importa quem somos ou onde estamos, a família é a verdadeira fundação da vida. Fim do arquivo Texto Português.